Se for para Jesus, faz mais barulho aí, amém? Aleluia! Glória a Jesus! Tem alguém com fome e sede da palavra aqui nessa tarde? Tem um banquete preparado para você aqui, meu irmão. Mas o que vai definir esse banquete vai ser a sua fome, a sua sede da palavra de Deus. Não é sobre o mensageiro dessa tarde, mas é sobre a mensagem que ele carrega. Que os seus olhos fixos não estejam em mim, mas na palavra do Senhor. Eu não sei qual foi a sua expectativa para essa tarde. Eu não sei qual foi a sua expectativa para essa conferência. Eu não sei como você foi marcado pela noite profética que nós tivemos ontem. Eu não sei como você foi marcado pela liberdade do Espírito Santo que nós já tivemos aqui nessa tarde. E talvez você está esperando uma palavra que vai mudar a sua vida. Mas o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração para compartilhar com vocês nessa tarde é que não é mais sobre uma palavra, porque você já tem palavra de Deus sobre a sua vida. Não é sobre mais uma palavra, mas é sobre a sua resposta diante dessa palavra. É sobre a sua resposta, a sua entrega diante da palavra de Deus. Chega de acumular palavras. Chegou a hora de você responder a um chamado extraordinário de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde. O tema da mensagem é resposta ao chamado extraordinário de Deus. E se você puder, fique de pé no seu lugar, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu quero ler 1 Reis, no capítulo 19. Vou ler apenas 3 versículos. Se você tiver com a sua Bíblia de papel aí, por favor, abra em 1 Reis 19. O título é o chamado de Eliseu. O chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo uma 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Elias deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Elias voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles a comeram. Depois partiu com Elias, tornando o seu auxiliar. Coloque a mão no seu coração aí, em nome de Jesus. Senhor, aquieta o nosso coração, Pai. Prepara o nosso coração para receber essa palavra do Senhor. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que cada pessoa aqui, Pai, cada família aqui representada, cada adolescente, cada jovem, esteja com os olhos fixos no Senhor. E que essa palavra, Pai, possa marcar essa geração para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Que toda distração caia por terra agora, na autoridade que há em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Glória a Jesus. Resposta ao chamado. Hoje, eu acredito que o Espírito Santo quer nos conduzir a um novo tempo, a uma nova estação, de maneira muito conectada. Pastor Felipe Levac, ontem, sendo um instrumento poderoso, ele falou sobre o novo de Deus. Ele falou sobre passos de fé, onde Pedro andou sobre as águas, onde Pedro venceu os seus medos. Mas deixa eu te falar, o que vivemos ontem, ficou no ontem. O que vivemos já no louvor, já ficou no louvor. O que eu aprendo cada vez mais à luz da palavra de Deus,
é sobre a prática da palavra de Deus. Cada experiência que vivemos só faz sentido se for praticado. Cada palavra que recebemos e cada louvor que cantamos, os louvores só fazem sentido se ao invés dos nossos lábios estarem cantando, o nosso coração estiver cantando. A palavra só faz sentido se além de te emocionar, ela transforma a sua vida. E sempre há uma lógica na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sempre que Deus quer chamar alguém, sempre que Deus tem um chamado específico para alguém, o que determina se aquela pessoa vai viver ou não o chamado é a resposta. Foi assim com Abraão em Gênesis, no capítulo 12. Houve uma palavra, uma direção clara dada a Deus, dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para outra terra, que te farei um pai de uma grande nação. Houve uma palavra sobre a vida de Abraão. Essa palavra só foi cumprida porque ele obedeceu. Ele obedeceu, e ele ter obedecido a direção de Deus, sem saber todos os planos, sem saber todos os detalhes, ele foi um pai de uma grande nação, o patriarca da fé. Da mesma forma, Moisés, quando em Êxodo, no capítulo 3, Deus apareceu para ele em uma sarça ardente. Ali, o que queimou muito mais do que aquela sarça ardente, foi a resposta que Moisés deu para a direção de Deus. E ali ele precisou vencer as suas desculpas, vencer as suas limitações, porque durante o chamado que Deus fez para ele começou a se questionar: não, manda outro, eu não sei falar, eu não vou conseguir. E quem o chamou falou: eu irei contigo. E ele respondeu, e o fato de Moisés ter respondido a um chamado, ele foi o grande libertador. Foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Da mesma forma, Isaías, quando no capítulo 6 do seu livro, ele entrou e ele encontrou com a glória de Deus. E ali ele se considerou impuro, não digno de estar na presença. E uma voz do alto disse: a quem enviarei? A quem enviarei? E Elias disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o fato dele ter respondido a um chamado, Elias foi um grande profeta de Deus. Isaías foi um grande profeta de Deus. E chegamos agora, onde nós lemos esse texto base. A palavra nos conta sobre a história de grandes homens de Deus. A palavra narra a história de grandes homens de Deus. E aqui, nesse episódio, está narrando a história de dois grandes homens. A história de Elias, no capítulo 17, há 2 capítulos atrás. E por favor, olhe para mim aqui. Muito mais do que você ouviu pregando, depois você pega e lê a sua palavra. E vê a história desses homens. Então volte 2 capítulos e começa já a entender a história do chamado de Elias, de como ele se posicionou. E chegamos no capítulo 19, e você conhece a história. Elias, o grande Elias, o profeta de fogo. Alguém que em um determinado momento orou e falou: olha, não vai ter mais chuva. E de fato não houve mais chuva. Alguém que em um determinado momento enfrentou os profetas de Baal. E naquele momento, ele clamou por fogo, e o fogo desceu do céu. Elias. Mas pastor, Elias era um superpoderoso, ele tinha superpoderes. A palavra vai dizer em Tiago, no capítulo 5, que Elias era homem como nós. Humano como nós. Mas orou fervorosamente diante do Senhor e viveu coisas que muitas vezes nós não vivemos.
E esse Elias, depois de ter derrotado os profetas de Baal, ele fugiu, e você conhece a história. Foi para uma caverna, e dentro da caverna, o Deus que tinha chamado ele, falou: o que você faz aqui dentro? Ou seja, Deus já estava com Elias na caverna. E ele deu uma direção clara para Elias, porque em determinado momento, Elias pensou que só sobrava ele. Só tinha ele de profeta, só tinha ele de homem de Deus. Todos os profetas já tinham sido exterminados. Jezabel, Acabe, acabou com todos os profetas. Ele tinha uma síndrome que somente ele prestava. Somente ele prestava. E ali ele teve um confronto com Deus, onde Deus falou que 7.000 não se prostraram. E aqui eu estou vendo, meus irmãos, centenas de jovens que ainda não se postaram diante da realidade dessa geração. Sempre houve, sempre haverá remanescentes fiéis. E depois desse ponto, onde Deus tratou Elias sobre a síndrome que ele estava tendo, a solidão que ele estava tendo, depois dele ter sido tratado por Deus, a palavra vai dizer, nos versículos anteriores que nós lemos, no versículo 15 e 16, deu uma direção clara para Elias, dizendo: olha, volte para o caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei de Arã, e unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, para suceder você como profeta. E chegou a mensagem que nós lemos. Depois dessa direção clara dada por Deus, Elias respondeu a esse chamado e foi ao encontro de Eliseu. Depois de uma direção, de uma ordem clara dada por Deus, Elias foi ao encontro de Eliseu. E no verso 19, fala que ele achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra. Eu quero compartilhar com vocês quatro verdades que encontramos na resposta de Eliseu para esse chamado extraordinário de Deus. 4 respostas, e você, meu irmão, se você de fato guardar essas respostas no seu coração, você não apenas vai ouvir de outras pessoas, você vai praticar. E essas verdades praticadas pode mudar a história da sua vida, pode mudar a história da sua família, pode mudar a história da nossa geração. Mas é sobre guardar no seu coração e colocar em prática. E a primeira verdade que eu aprendo é que o chamado de Deus nos encontra. O chamado de Deus nos encontra. Eliseu não estava procurando uma posição. Se você procurar, antes de 1 Reis 19, nem é falado o nome de Eliseu. Eliseu não estava procurando uma posição. Ele não estava tentando chamar a atenção. Meu irmão, Eliseu não estava nem em um monte de oração. Eliseu estava vivendo a sua vida. Eliseu estava trabalhando, honrando a Deus com o seu trabalho, sendo fiel, cumprindo as suas responsabilidades. E foi exatamente aí que Deus o encontrou. Eliseu não estava ocioso. Eliseu não fazia parte de uma geração nem. Onde as estatísticas mostram que mais de 43% de jovens de 18 a 25 anos nem estudam e nem trabalham. Eliseu não fazia parte dessa geração naquela época. Eliseu estava trabalhando, ele não estava ocioso. Ele estava cumprindo as suas responsabilidades. E foi nesse momento que Deus o encontrou.
o chamado de Deus nos encontra. Deus frequentemente chama pessoas fiéis nas responsabilidades comuns, antes de confiar a elas responsabilidades espiritualmente maiores. Deus te encontra no seu ordinário, Deus te encontra na sua faculdade, Deus te encontra na sua família, Deus te encontra no seu trabalho. Quando você é fiel, diligente naquilo que você faz. E uma verdade que eu aprendo, e meditando muito nessa palavra, é que toda vocação começa na soberania, começa na iniciativa de Deus, não na ambição humana. Não na ambição humana. A iniciativa soberana vem dele. E existe uma curiosidade nesse texto. Eu não sei se você, assim como eu, quando você lê, você às vezes não entende, se você pesquisa, você vai ali procurando algum comentário, você vai fazendo a exegese, você vai procurando, você vai querendo entender o que quer dizer isso, o que quer dizer o manto. Porque olha só, Elias encontrou com Eliseu e ele não fez um convite. Elias encontrou Eliseu e ele não fez uma pregação. Elias encontrou com Eliseu e simplesmente jogou o manto dele. Jogou o manto dele. Simplesmente jogou o manto dele. Não precisou convencer. E quando você vem na tradição hebraica, o manto tem um significado muito forte. Ele significa a identidade, a autoridade e propósito. Identidade, autoridade e propósito. Todo o povo de Israel sabia quem era Elias. Todo o povo de Israel sabia os feitos do Deus de Elias. Havia uma autoridade sobre a vida de Elias. E ele carregava essa autoridade no manto. Entenda uma coisa, o poder não estava no manto. O poder estava em Deus operando nele, através da vida dele. E quando ele lança esse manto, ele está dizendo, sem falar, irmão, ele está dizendo, olha, agora Eliseu, Deus está te chamando. Agora Eliseu, Deus está te chamando. Isso era um símbolo de transferência de chamado profético. E o mais impressionante é que o manto caiu sobre alguém que estava trabalhando no campo. Um homem comum, em um lugar comum, fazendo as suas atividades comuns, teve um encontro com Deus todo soberano. Convocou, que o chamou. O manto não caiu sobre alguém que estava buscando, procurando uma plataforma. Caiu sobre alguém que estava sendo fiel no campo. Com alguém que estava sendo fiel no ordinário, no seu dia comum. Alguém que estava sendo fiel ao Senhor. Mas a segunda verdade que eu aprendo é que além do chamado de Deus nos encontrar, a segunda verdade que eu aprendo é que o chamado de Deus exige uma decisão. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida exige uma decisão. No verso 20 vai dizer, então deixou ele os bois e correu após Elias. O chamado chegou até Elias. O chamado de Deus encontrou Elias. Agora, Eliseu ali precisava responder a esse chamado. A transferência da unção, da autoridade de Elias sobre a vida de Eliseu precisava de uma resposta. Entenda uma coisa, o manto, a palavra, o chamado pode até ser lançado sobre a sua vida, como muitas vezes já foi lançado. Mas será que já foi respondido? Porque ninguém, meu irmão,
Ninguém pode responder por você. Ninguém pode responder por você. Ninguém pode tomar a decisão por você. A decisão, ela é única, ela é individual. E ela exige um posicionamento. E aqui eu me identifico profundamente. Ao longo da minha caminhada, Deus me permitiu construir uma carreira. Ao longo da minha caminhada, Deus permitiu eu realizar grandes projetos. Ao longo da minha caminhada, Deus me possibilitou avançar em uma carreira de liderança, em uma cadeira de coordenação, na área que eu era formado, na área da engenharia. E para a honra e glória do Senhor Jesus, muitas colheitas. Tem vários ex-colegas meus aqui dessa mineradora, e louvado seja o Senhor por isso, sou muito grato a tudo que eu vivi lá, 19 anos, desde a época do estágio, prestação de serviço, e 15 anos como funcionário. Mas chegou um momento, meu irmão, que algo começou a queimar em meu coração, e eu precisava decidir, e ninguém pode decidir por você. Ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode, entenda isso, ninguém pode viver o chamado de Deus para você. É você que precisa responder. Ninguém poderia viver o que Eliseu tinha para viver. Eliseu precisava viver. Deus não dependia de Eliseu, assim como não depende de mim e não depende de você. Mas é um privilégio quando nós decidimos ouvir o seu chamado e responder o seu chamado. É um privilégio e isso exige decisão. E esse livro que eu escrevi não é sobre uma teoria, não é sobre conceitos bonitos, é sobre uma decisão de obediência. Sobre uma decisão que queimou em meu coração, que foi alinhado junto à família, com muitas horas e horas de oração, no secreto, em muitas madrugadas silenciosas, mas que queimou em meu coração uma resposta. E tudo, meu irmão, tudo começa primeiro em Deus. O chamado de Deus que encontra as nossas vidas. Só que quando o chamado nos encontra, ele exige de nós uma decisão. E é isso que nós vamos entender nessa tarde. O chamado não nasce na terra, o chamado nasce no céu. O chamado que Deus tem para a sua vida. E você não está na família que você não está na rua que você não está nessa geração por estar. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem coisas maiores para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas você está disposto a decidir viver? Porque muitas vezes nós crescemos querendo descobrir o que nós vamos fazer da vida. Nós crescemos e buscamos, e não há pecado nisso. Você estuda, a sua família te educa, te caminhando para saber e direcionar aquilo que você vai fazer da sua vida. Qual profissão vai seguir, qual caminho vai tomar, com quem vai casar, quais sonhos você quer realizar. Mas existe uma pergunta que você precisa responder. Muito mais importante, sobre o que você vai fazer da vida. Quem vai ser, o que vai ser do João, o que vai ser da Maria. Muito mais importante do que você ter essa resposta do que você vai ser na vida. Você precisa decidir por quem você vai viver a sua vida. Por quem e para quem você vai viver a sua vida. Você precisa ter essa resposta. E essa resposta exige decisão. O propósito não começa com uma atividade, ele começa com entrega. Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem propósito específico para a sua vida. A palavra vai dizer em Jeremias, no capítulo 1, verso 5. Levanta a sua mão, por favor.
Levanta sua mão mais alto que você puder. Isso é a palavra de Deus, não é profecia de homem. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu separarei e o designei profeta às nações. Essa é a promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Você ser alguém que carrega a unção de Deus. Você ser um profeta das nações. Você ser alguém, assim como foi no caso de Elias e Eliseu, alguém cheio da autoridade de Deus, que quando está no final do seu ministério, Deus já está preparando o sucessor, e Deus transfere a autoridade, porque a autoridade vem dele, a autoridade volta para ele, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. É por ele que estamos aqui. Mas para isso você precisa decidir se quer viver o chamado dele para a sua vida ou não. Porque muitos amam a ideia do propósito. Muitos amam, eu te escolhi para te fazer profeta das nações, eu te separarei, eu o designei. Muitos amam essa ideia, mas poucos tomam a decisão necessária para viver esse propósito. O maior inimigo de muitos chamados não é a falta de capacidade, é a falta de decisão. O maior inimigo de você ainda não estar vivendo tudo aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida, não é a falta da sua capacidade, irmão, é a sua decisão. Você não pode ter uma entrega parcial, você não pode ter uma entrega superficial. O que você precisa é se entregar totalmente no altar do Senhor. Eliseu atendeu prontamente. Eliseu não adiou a sua decisão. E essa é a segunda verdade que eu aprendo sobre a resposta desse chamado extraordinário na vida de Eliseu. Mas em terceiro e última verdade e penúltima verdade que eu aprendo é que o chamado de Deus tem um preço. O chamado de Deus tem um preço. E no verso 21, vai dizer que ele tomou a junta de bois e os matou. Eliseu tomou a junta de bois. Eliseu estava trabalhando. Você acompanhou junto comigo a leitura da palavra. Estava na última atividade das parreiras de boi, na 12ª, e foi na 12ª que Elias chegou. E os bois simbolizavam ali a provisão, o sustento dele. Os arados dele ali eram a sua segurança. Como o Jota, de maneira muito conectada, abriu aqui no culto. Quando você faz as contas, tudo leva a crer que Eliseu vinha de uma família bem-sucedida. Ele tinha um negócio próspero. Era um empresário do setor, era alguém que estava trabalhando fielmente e prosperando fielmente. E o chamado chegou. O chamado chegou. O chamado de Deus encontrou Eliseu trabalhando e prosperando. O chamado de Deus encontrou Eliseu vivendo a sua vida no ordinário com Deus. E quando Eliseu queima os arados, queima os bois, ele estava removendo qualquer possibilidade de voltar atrás. Qualquer possibilidade de voltar atrás. Sabe por quê? O problema é que muitas vezes nós somos uma geração que quer ter opções abertas. Nós queremos seguir a Deus. Você responde ao apelo e você quer seguir a Deus. Mas você mantém os seus planos. Você mantém as opções abertas. Nós queremos o propósito de Deus nas nossas vidas, mas não abandonamos as nossas seguranças. Nós queremos,
Nós queremos a unção de Elias. Nós queremos a porção dobrada de Elias, assim como Eliseu pediu. Nós queremos, mas nós não queremos o altar. Nós queremos a unção, mas nós não queremos a entrega. E a entrega exige um preço a ser pago. Para mim isso ficou muito claro na minha vida, na minha carreira. E para mim fez tudo sentido, que no momento de crescimento e de provisão, o Senhor me chamou, e eu não olhei para trás, eu entendi que esse chamado precisava ser respondido e ninguém podia responder no meu lugar. E não foi de maneira irresponsável. Foi através de muita oração, de muita entrega, de muita renúncia. Porque o medo vem, irmão. Não posso romantizar para você, quando você se posiciona diante de Deus, as dificuldades vêm, o medo vem, nós somos humanos. Mas quando você toma posse da palavra de Deus, e ela entra no seu coração, você entende verdadeiramente que o verdadeiro amor expulsa todo medo. Mas isso exige um preço. Chega uma hora que você precisa tomar uma atitude. Chega uma hora que você precisa transformar as convicções em decisões. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui consagrado em outubro do ano passado aqui na igreja como pastor. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Em outubro eu fui consagrado. Em novembro eu fui promovido no meu trabalho. E estava tudo caminhando bem. Eu pensava, é o que Deus tem para mim. Glória a Deus. Eu estava feliz, estava realizado. Eu assumi uma posição que eu sempre sonhei ter. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas quando eu sentei naquela cadeira, irmão, e quando eu comecei a avançar cada vez mais, aquilo que nunca foi algo que queimou em meu coração, o chamado pastoral, nunca foi algo que queimou, o chamado de viver uma vida integral ao Senhor, nunca foi algo que passou na minha cabeça, preciso ser sincero com vocês. Mas quando o Senhor me consagrou, e quando o Senhor abriu essa porta do meu trabalho, e quando eu sentei nessa posição, que eu sempre sonhava em estar, o Espírito Santo, da mesma forma que falou com Elias, com uma voz mansa e delicada, ele ministrou ao meu coração: você sempre quis estar nessas mesas, eu te concedi essa mesa, agora me dá de volta, agora me dá o seu título, me dá a sua profissão, me dá. Isso exige um preço, irmão. E eu não estou aqui para você ficar olhando para mim, não. Você vai entender um pouco mais à frente. O que eu estou testemunhando aqui é que chega um momento que isso vai bater na sua porta. Talvez para você não seja uma queima dos arados, você sair do seu trabalho e você se dedicar ao ministério de forma integral. Talvez essa não seja a sua realidade, mas talvez seja viver como um cristão posicionado. Alguém que exerce com excelência aquilo que está fazendo. Alguém que se posiciona como cristão, onde a família toda está desestruturada, e importa como você chegou até aqui, mas se você tem a presença do Espírito Santo, a graça de Deus sobre a sua vida. Chega um momento que você precisa pagar o preço de ser o isentão. Chega um momento que você precisa pagar o preço de se posicionar diante de Deus e de não ser mais o politicamente correto, de não viver o namoro promíscuo, de não viver viciado em pornografia. Ah, mas todo mundo faz, isso é um problema, irmão. Chega uma hora que você vai ter que matar a carne. A palavra vai dizer: se os seus olhos te fazem pecar, é melhor você arrancar um olho, irmão. Se o teu braço te faz pecar, isso exige um preço.
O chamado de Deus exige um preço. Quando Eliseu queimou os bois, queimou os arados, ele estava declarando: olha, meu futuro está nas mãos de Deus. Seu futuro está nas mãos de quem? Seu futuro está nas mãos de quem? Você pode até falar que seu futuro está nas mãos de Deus, mas as suas atitudes corroboram com isso? As suas atitudes afirmam que o seu futuro está nas mãos de Deus? Sabe o que a terra clama? A terra clama não é por mais uma conferência, não. Sabe o que a terra clama? Não é por mais uma estrutura bonita, não. Sabe o que a terra clama? Não é de um prelator que fala bem, não. Não é de uma banda, não. Sabe o que a terra clama? A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. E você precisa pagar o preço de ser um filho de Deus. Essa é uma verdade que você precisa aprender de uma vez por todas. Porque Deus nessa tarde marcou um encontro contigo e Ele quer mais de você. Ele quer mais profundidade, Ele quer mais entrega. O que você precisa entregar hoje diante do altar do Senhor? Será que é a sua profissão? Será que é a sua idolatria? Será que é um relacionamento? Que preço você precisa pagar para se posicionar de fato, all in, uma entrega total, uma entrega absoluta? Quando você queima os arados, quando você chega e bloqueia os seus contatos, quando você chega e de repente muda seu número de celular, quando você chega de forma prática e se posiciona como um homem e como uma mulher de Deus, o que você está falando? Ei, eu não tenho mais plano B, eu não tenho para onde voltar, eu não tenho mais esse contatinho. Não, se você fazer um negócio que não glorificava a Deus, você para de fazer, porque o Espírito Santo começa a te incomodar. E deixa eu te falar, se você tem problema de pornografia, estamos à disposição como igreja para te libertar na autoridade que há no nome de Jesus. Mas você precisa sacrificar a sua carne, os seus desejos. Se você tem problema com a maledicência, sacrifica a sua carne. Se você vem de uma família disfuncional, ei, através da sua vida, a sua família será restaurada. Mas para isso, você precisa pagar o preço. Você precisa pagar o preço de viver de forma posicionada. E não vir de culto a culto, de conferência em conferência, e se encher e ter uma obesidade religiosa. O que Deus exige de você, o que Deus exige de mim, é uma musculatura espiritual. Da mesma forma que você se exercita na academia, que você faz seu crossfit, que você corre, que você faz suas atividades físicas, você precisa ser disciplinado espiritualmente. Ah, mas o tempo, eu não consigo ter tempo. Abre a sua agenda aí. Olha a sua vida aí. Será que de fato você não tem tempo ou você não tem prioridade no seu tempo? É sobre isso. A sua agenda revela se de fato seu futuro está nas mãos de Deus ou não. Se você olhar para a sua agenda hoje, qual o tempo que você passa com Deus? Será que o seu devocional é somente uma abertura do versículo do dia? Um Glorify? Isso são aplicativos maravilhosos, eu uso, eu verso, é bênção. Mas meu irmão, o que você precisa, o que eu preciso é profundidade. O que nós precisamos é abrir a nossa Bíblia e ler a palavra de Deus. Essa conferência só vai fazer sentido se na segunda-feira, se amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e até que Ele venha, a sua fome, a sua sede aumente pela presença. Só vai valer a pena se for isso. Mas eu não posso fazer isso por você. Seu pai não pode fazer isso por você, sua mãe não, seu pastor não, você. Fala para o seu irmão aí, você precisa pagar o preço.
Você precisa pagar o preço. Em último lugar, a última verdade que eu aprendo é que o chamado de Deus começa com serviço. O chamado de Deus começa com serviço. A palavra vai dizer no verso 21, que então se levantou, seguiu a Elias e o servia. Agora é o clímax. Olha isso, irmão. O chamado de Deus encontrou um homem comum, como eu e você. O chamado de Deus levou esse homem comum a tomar uma decisão. O chamado de Deus fez esse homem comum pagar um preço. E esse homem comum paga o preço. Esse homem comum queima a segurança dele, queima o passado, queima a provisão dele, o sustento dele. E o texto diz que Eliseu, ele não começou profetizando como Elias. Eliseu não começou liderando como Elias. O texto diz que Eliseu não começou realizando milagres como Elias. O texto diz que Eliseu começou servindo. Eliseu levantou, seguiu a Elias e se tornou o seu auxiliar. Isso nos leva ao maior exemplo de toda a história. Ao maior exemplo de toda a história. Jesus. Jesus foi o maior exemplo de uma liderança servidora, de alguém que se entregou para servir ao próximo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, meu irmão. Jesus não veio para o mundo para ser servido. E isso me constrange demais, irmão. Porque muitas vezes nós queremos ser servido. Nós queremos que Deus pegue a gente e muitas vezes fica nos servindo. Zona de conforto não faz ninguém crescer. Se você está passando por uma zona de desconforto, é porque você está crescendo. Você precisa ter clareza disso. E Jesus, tendo essa clareza que Ele não veio para servir, mas não veio para ser servido, mas de fato para servir a humanidade. Seu serviço não terminou lavando os pés. Seu serviço culminou na sua cruz. Na sua cruz. Jesus serviu tanto a humanidade que Ele se entregou por ela. E se você é um cristão da bio do Instagram, se você é um cristão da estatística, desculpe trazer o conceito certo do que é ser cristão. Ser cristão é ser um imitador de Cristo. Ser cristão é fazer aquilo que Cristo fez. E você está disposto a se entregar por essa geração? Você está disposto a se entregar, a renunciar às suas vontades, renunciar o seu status, renunciar os seus prazeres por essa geração? A palavra vai nos contar em Atos que os discípulos estavam ali reunidos e o povo identificou que eram os discípulos e ali viram tanta unidade. Olha, parece Cristo, aquele que morreu, e ali começou o nome cristãos. Porque eles pareciam tanto com Cristo, que o povo identificou Cristo através da sua vida. Mas para isso você precisa servir, irmão. Quem deseja responder ao chamado de Deus, precisa olhar para Jesus. Porque servir não é algo que fazemos, servir é algo que aprendemos, e aprendemos com Cristo. Nós aprendemos com Ele. É por Ele que estamos aqui. Não faz sentido se não for por Ele. Não faz sentido a gente buscar a unidade da igreja e
temos vários pastores aqui para honra e glória do Senhor Jesus, várias igrejas aqui representadas. Ei, não é sobre o título, não é sobre a posição, não é sobre a denominação, não é sobre a placa da igreja, não, é sobre Jesus. Foi Ele que pagou o preço por você, não foi o seu pastor, não foi a sua denominação, foi Jesus. E quando você entende isso, a sua vida precisa mudar. Quando você entende o preço que foi pago, você começa a servir. Tem algo que me constrange tanto na palavra, é quando eu entendo que Jesus, mesmo sendo homem aqui na terra, Ele não deixou de ser Deus. Jesus, Ele não abandonou sua natureza divina. Meu irmão, o que Ele fez foi abrir mão dos seus privilégios. O que Ele fez foi abrir mão dos seus privilégios, da glória visível, da posição que Ele desfrutava junto ao Pai. Então entenda agora, a minha renúncia não foi nada diante da renúncia de Jesus. Ele deixou a glória, Ele deixou de estar com o Pai, Ele abriu mão dos seus privilégios, para sofrer por mim, para sofrer por você, para levar na cruz os meus e os seus pecados. E a minha resposta, o meu posicionamento, não pode ser passivo diante disso. Em Filipenses, Paulo vai dizer, no capítulo 2, versos 5 a 7, seja o modo de pensar de vocês, o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Mas antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Tem alguém aqui nessa noite, nessa tarde, que de fato quer se esvaziar de si mesmo? Tem alguém aqui nessa tarde que está cansado de viver uma superficialidade? Tem alguém aqui nessa tarde que de fato quer ter uma entrega total, quer viver não uma religiosidade, está cansado de viver de conferência em conferência, está cansado de receber chamado de Deus, mas hoje entendeu que não é sobre mais um chamado, é sobre a sua resposta a esse chamado. Se você entendeu, feche seus olhos em nome de Jesus, curva a sua cabeça aí, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor, aqui está uma geração, Pai, uma geração que tem sede, uma geração que tem fome da Tua presença, uma geração, Pai, que entendeu que o Senhor a encontra, que é da mesma forma que o Senhor encontrou Eliseu, lavando a terra, Pai, o Senhor tem encontrado muitas vidas aqui nessa tarde. Senhor, mas que esse chamado que queima no coração desse irmão, que queima no coração dessa irmã, Senhor, em nome de Jesus, que essa tarde seja tarde de decisão, e que essa decisão possa fazer com que cada um aqui, Pai, pague o preço que for necessário para queimar os seus arados, para queimar a sua velha vida. Senhor, como igreja, eu me coloco na brecha de cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, se há pecado ainda não confessado, será confessado na autoridade que era o nome de Jesus. Senhor, que essa geração seja marcada,
seja marcada pela autoridade, pelo fogo. Senhor, nós estamos declarando aqui, Keep Burn, Senhor, nós não queremos ser marcados somente com o fogo, nós queremos manter a chama acesa, pegando lenha nova e se entregando ao Senhor todos os dias. Ah, Senhor, que o sacrifício do Teu Filho amado Jesus naquela cruz faça com que esse irmão, essa irmã se entregue ao Senhor, se entregue verdadeiramente ao amor que amou a vida dela. Ei, Senhor, em nome de Jesus, que toda a carência de atenção, de amores, de prazeres desse mundo caia por terra e que haja plenitude do Senhor sobre esta geração, preenchendo com Teu amor incondicional, um amor ágape, um amor fraternal. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos marcados não por mais uma palavra que recebemos, mas por uma resposta que nós vamos dar, não diante de homens, mas diante do Senhor. E você que fez essa oração comigo, sai do seu lugar. Você que se posiciona hoje, eu quero que a igreja fique de pé agora. Eu não vou pedir para você levantar a mão, eu não vou pedir para você falar o seu nome. O que eu vou pedir para você é vir diante do altar do Senhor. Se essa palavra falou com você, se você hoje entende o sacrifício de Jesus, se você hoje entende que não foi em vão em favor da sua vida, sai do seu lugar e vem diante do altar do Senhor. Venha diante do altar do Senhor, para a honra, para a glória e para louvor do nome dEle. Venha de maneira posicionada diante do altar do Senhor. Você que está cansado, você que já se entregou a Jesus, você que já se batizou, mas sabe que tem a entregar mais. Você sabe que precisa entregar mais ao Senhor. E você que quer se entregar mais ao Senhor, você que quer assumir um novo nível de compromisso ao Senhor, venha, tem mais lugar aqui à frente, tem mais vidas para vir. Você que assume hoje compromisso na sua igreja local, nessa igreja, você que entendeu que o sacrifício de Jesus não foi em vão, você que entendeu que a morte dele naquela cruz foi em favor da sua vida, venha diante do altar do Senhor. Hoje é tarde de decisão, hoje é tarde de posicionamento. Os campos estão brancos, o chamado do Senhor ecoa nesse lugar. E o que você precisa é tão somente responder. Não importa se você está servindo, não importa a sua posição, o que importa hoje é o seu posicionamento. Assim como essas dezenas de pessoas estão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Preciso de mais voluntários aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja em oração nesse momento. A igreja em oração nesse momento. Há uma batalha espiritual. E maior é aquele que está nesse lugar. Maior é o Espírito Santo que ecoa nesse lugar. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. E a minha
eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais.